Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Ilha de Creta. Ilha de Creta. Lembra bem aonde é essa ilha? Aqui o apóstolo Paulo também esteve e estabeleceu igrejas e também enviou algumas epístolas, cartas para o seu discípulo filho na fé chamado Tito. E exatamente aqui, ó, a Basílica de Tito. Aqui ele era um primaz, era um homem responsável pela igreja aqui na ilha de Creta, também por onde Paulo passou e o deixou. E eu quero ler aqui na palavra de Deus, não sei se dá para você ver, eu acredito que não, mas vamos lá. Paulo dizia assim, ó: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade e a esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo se manifestou a sua palavra pela pregação a que me foi confiada segundo o mandamento de Deus. Paulo então escreve que ele havia sido escolhido então por Deus e que Deus o havia escolhido, e falando sobre a esperança da vida eterna. É o que o apóstolo Paulo almejava e também passava para os seus filhos da fé, que assim eles repassassem para os seus. E diz aqui: a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé, comum, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Você pode acompanhar nas epístolas então de Paulo. Por essa causa te deixei em Creta, exatamente onde a BPI Turismo está, nessa caravana maravilhosa das igrejas do Apocalipse e dos caminhos do apóstolo Paulo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como te mandei. Então aqui Paulo estabeleceu igrejas, falou para que então Tito ele formasse discípulos, e esses discípulos viessem a ter ordem naquilo que estivessem fazendo, porque uma casa sem ordem, você sabe como é, vira bagunça, cada um faz o que quer. Então tem que ter uma lei, tem que ter uma direção. E aqui Paulo dizia para aquelas pessoas que aqui viviam, embora aceitando a palavra, mas ainda vivendo um pouquinho e bem fora da prática da palavra, que havia a glutonaria, que havia pecados sexuais. E nessa carta Paulo estava corrigindo, porque chegou aos ouvidos então de Paulo que deveria ser estabelecido a obediência ao que está escrito. E Paulo falava aqui, ó: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem os que ainda estão, e de cidade em cidade a estabelecesse presbíteros como te mandei. Aquele que foi irrepreensível, falando para escolher aqueles homens que iriam comandar então a igreja, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não irancudo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então Paulo estava dizendo o seguinte: olha, pega presbíteros, homens verdadeiramente que obedeçam a palavra, que eles sejam bons, que eles não sejam dados ao vinho, que não sejam irancudos, mas homens tementes a Deus, e o coloque então como responsáveis da igreja, porque se ele praticar isso, certamente ele vai passar para os outros. E diz aqui também: porque há entre a igreja muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Ou seja, os da circuncisão eram então aqueles judeus que praticavam a circuncisão, mas no entanto somente física, que é aquela parte do prepúcio, mas no entanto a palavra em si eles não estavam praticando. E diz aqui: os quais convém tapar a boca, homens que transformam casa inteira, ensinando o que convém por torpe ganância. Não estava ensinando conforme a palavra de Deus, mas sim por ganância, por dinheiro. Olha só, por querer aproveitar-se das pessoas. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos.
esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente. E diz mais: todas as coisas são puras para os que são puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o teu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Ou seja, não basta falar que é de Deus, e sim, com as suas obras, mostrar o seu procedimento em obediência ao Senhor Deus. Então Paulo aqui estava falando que não bastava eles falarem que eram isso, que eram aquilo, e no entanto não estavam praticando a palavra de Deus pura e fiel. Então eles eram reprovados para toda boa obra. E disse a Tito: olha, tu porém fala, Tito, o que convém à santa doutrina. Os velhos sejam sóbrios, prudentes, sadios na fé, no amor, na paciência. As mulheres, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos. Aí diz aqui sobre as moderadas, sobre as jovens, qual o seu procedimento. Fala também sobre a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Ou seja, havia uma exortação geral para a sua igreja, uma lei que deveriam obedecer, porque nessa obediência à palavra estariam provando que realmente eles criam em Deus. Então, o estabelecimento da igreja se dá no pilar: Jesus Cristo, santidade e obediência à palavra com ordem e decência. Então, aqui na ilha de Creta, Paulo então estabeleceu igreja. O apóstolo, o Tito, então, seu discípulo, aqui esteve. E é justamente onde nós estaremos aqui. Olha aí, pessoal, nós vamos entrar. Então, na Basílica de Tito. Eu não sei se é permitido filmar, mas vamos entrando. Imagem para você, claro, é católica ortodoxa, né? Quem tem o domínio aqui na região da Grécia são os ortodoxos. Então você vai ver aqui semelhante à Igreja Católica do Ocidente. Aí. Imagem exclusiva para você da Basílica, então, de Tito.